Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um bate-papo. Estamos online. Bom. Pessoal, boa noite. Poxa, que bacana. Estamos aqui mais uma vez no nosso bate-papo com o Marcelo. Oi, Marcelo. Boa noite. William, nosso suporte. Oi, William. Olá, padre. Muito bem. E Eduardo Pigozzi, nossa cria. Né? Desculpa, Eduardo. A gente está falando sobre natureza, então você é da nossa natureza. Tá? Você é cria nossa, aqui da Paróquia São José Operário. Obrigado, gente. Então, o Eduardo está com a gente para bater papo com a gente. Criou-se aqui em São José Operário, como nós, né? Grande beijo. Apresentando o Eduardo é biólogo, né? Ele trabalha com reabilitação de animais silvestres, inclui cobra, essas coisas, ou é macaco, onça? O que aparecer. O que aparecer. O que aparecer, é. Aqui em São Paulo, algum sítio? Aqui em São Paulo, é. Tá. Uhum. E você trabalha no zoológico também? Trabalho no zoológico de São Paulo. Pois é. Né? Bem-vindo, obrigado. Eu agradeço. Então, o padre quer combinar uma coisa com quem está ouvindo, né? Que de vez em quando você vai precisar sair, né, padre? Não, tudo bem. Uhum. Tudo bem, vamos continuar. Eduardo, para a gente começar, e como toda semana, a gente vai conversando entre nós até que comecem a chegar as perguntas, né? Já temos bastante pessoas aqui mandando mensagens, olá, boa noite, boa noite. Mas para a gente aquecer o tema, né? Você é biólogo, falando com toda a população do seu bairro, né? O que é natureza? Qual é a relação com o ser humano? Por que isso é importante, essa discussão? Conta para a gente. Sim. Então, quando a gente se pergunta, quando alguém pergunta para a gente o que é natureza, logo, o que aparece na nossa mente, né, a gente começa a imaginar algumas imagens de plantas, de animais, de paisagens bonitas, né? E, frequentemente, nós ouvimos frases do tipo o ser humano e a natureza, o homem e o planeta Terra. Eu não sei para vocês, mas para mim, essas frases, elas sempre me passaram um entendimento de que o ser humano e a natureza são coisas completamente distintas, né? Que um não depende do outro. E, na verdade, não é assim, porque nós somos somente uma dentre vários milhões de espécies que habitam o nosso planeta. A gente se destaca porque nós temos um controle, nós temos um desenvolvimento intelectual maior, né, superior às outras espécies, mas mesmo assim, nós ainda dependemos de outros organismos, dos serviços de outros organismos, muitas vezes mais simples do que a gente, porém tão fundamentais quanto nós, né? Então, essa ideia de que o ser humano não depende da natureza é uma ideia completamente ultrapassada, errada, né? Então, ao longo dessa live, nós vamos ver quais são esses serviços e quais benefícios eles nos geram. Então, quando alguém te perguntar o que é natureza, eu sou natureza, você é natureza e nós estamos cercados por natureza, ok? Epa, o microfone desligado, você não me escuta, né? Ou seja, não é que tem relação com o ser humano. Né? O ser humano faz parte dessa natureza. Exatamente, faz parte. E aí estamos discutindo a vida, né? E estamos falando de formação de um ambiente, né? Hoje em dia se fala tanto de preservação, brigas políticas, condições econômicas, né? O que forma o ambiente? Como é que você pode explicar isso para a gente, né? Por que isso é tão importante? Na natureza, né, os seres vivos, a interação dos seres vivos costuma proporcionar condições ambientais que são favoráveis para a vida no geral. Então, nós temos, por exemplo, o solo. O que é o solo?
O solo são a união de restos de animais e plantas, né, que a gente chama de matéria orgânica, juntamente com poeira de rochas, né? Então, as rochas se desgastam, então, todo esse material unido forma o solo como a gente conhece. E existem várias camadas de solo. A camada superficial, ela é a mais rica em nutrientes, e ela é o habitat de muitos animais. E somente a locomoção desses animais, só pelo fato deles se movimentarem no solo, já é o suficiente para a criação de galerias, de tubos, né, que promovem a aeração do solo, que entra ar, oxigena o solo, e também o transporte de nutrientes. Esses nutrientes são utilizados, né, deixam o solo mais fértil. E o solo ele tem uma participação no desenvolvimento das civilizações humanas ao longo da história, que é muito importante, porque a maioria, né, todas as nossas civilizações, na verdade, né, se desenvolveram por meio da agricultura. Então, nós conseguimos dominar a agricultura e por meio dessa atividade, a gente conseguiu se desenvolver, né, por meio de um uso do solo. E também no solo, as plantas, elas conseguem fixar as suas raízes, e conseguem também incorporar esses nutrientes, muitas vezes com a ajuda de bactérias e fungos, né, que são seres tão simples, tão pequenininhos, mas tão fundamentais nessa relação. E aí, esses nutrientes são absorvidos junto com a água, né, que são alguns dos elementos fundamentais para o desenvolvimento de um vegetal. Então, os nutrientes do solo, a água, juntamente com a luz solar e o gás carbônico do ambiente, permitem que a planta realize o famoso processo da fotossíntese. A fotossíntese, ela utiliza esses materiais, esses recursos disponíveis no ambiente e libera, né, a planta consegue produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese e ainda libera no ambiente oxigênio e vapor de água. E nós utilizamos o oxigênio como base da nossa respiração. E o vapor de água, ele fornece umidade, né, para que haja uma regulação climática no ambiente. Então, a formação do solo, a ciclagem de nutrientes e a fotossíntese, elas são os três mecanismos de suporte básicos para que haja a vida, porque muitos outros seres vivos dependem dos resultados desses serviços para sobreviverem. Ok? Ok. Pois é. É muita coisa, né? Quando a gente fala de ambiente, tem muita variável, né? Quer dizer, e o que você está dizendo é que a vida vai criando vida, né? E vai, muitas vezes, destruindo vida também, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma terraplanagem no terreno, a gente tira o solo e fica só no subsolo, por exemplo. Quanto tempo demora para um subsolo vir a fazer parte da natureza, vir a ser solo de novo? Então, é um tempo muito variável, demora, tá? Não é fácil reconstituir um solo, né? É por isso que muitas áreas desmatadas não são utilizadas, elas podem ser utilizadas de novo, mas a exigência de produção, né, ela não tem muito tempo, ela não pode esperar muito tempo. Então, normalmente, outras áreas começam a ser exploradas, né, mas porque essa recomposição do solo, ela demora um pouco, ela precisa ser reflorestada de novo, né, os animais precisam voltar para lá, então essas interações precisam acontecer de novo, né, para que o solo seja recomposto. Infelizmente, a nossa demanda por alimentos, ela não tem esse tempo, então, outras áreas começam a ser desmatadas, né? Mas o ideal seria, sim, reutilizar áreas já desmatadas. O Brasil já tem muitas, então a gente pode utilizar, né? Já tem tempo suficiente para conseguir recompor essas áreas. Pois é uma equação difícil, né, Eduardo? A população do mundo está crescendo, a demanda por alimento cresce barbaramente, né?
E aí a gente não pode desmatar porque isso prejudica o ambiente, mas temos que produzir comida. Né? Como é que se equilibra isso? Acho que é um impasse que a gente está vendo muito no Brasil, né? Essa coisa de queimadas, desmatamento, se justifica que é produzir alimento, mas daí se fala de prejudicar o ambiente. Né? Fala um pouco desse equilíbrio para a gente. Tá. Bom, a gente primeiro precisa conhecer o que nós temos na nossa terra, né, no nosso país. Porque a maioria das plantas que nós utilizamos como alimento, por exemplo, elas não são brasileiras. Elas são exóticas, elas foram introduzidas aqui, né, por conta de uma demanda, de grande procura, e as pessoas só conhecem essas plantas. Mas olha só, no Brasil, nós temos cerca de 46 mil espécies de plantas já conhecidas, e todo ano são descritas cerca de 250 novas espécies. Então, é muita planta, né? E esse número só aumenta cada vez mais. E, além disso, o Brasil é o 5º país com o maior número de espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São espécies exclusivas, que só existem aqui no nosso país. E os frutos nativos, né, os frutos aqui do nosso país, eles são pouco conhecidos. E muitas vezes eles são considerados como plantas não convencionais. Existe até um termo, né, que se espalhou principalmente na gastronomia, chamado PANC, que é a sigla de plantas alimentícias não convencionais. E esse termo, ele é variável de região para região, porque às vezes a cobertura vegetal do Brasil ela é tão rica, ela é tão grande, tão variada, que um fruto pode ser comum em um estado, mas ele pode ser muito raro em outro estado. Consequentemente, esse fruto é considerado uma PANC no estado onde ele é raro e normal no estado onde ele é comum, onde ele é abundante, certo? Mas, por exemplo, o açaí hoje é aceito e consumido no mundo inteiro. Continua sendo um PANC por ser só uma produção local? Não, porque ele já é conhecido, né? Então, o termo de PANC, ele é popular. Depende muito da popularidade do alimento, né? Do vegetal. Eduardo, Às vezes... Oi, pode falar. Perdão. Então, você já disse o que não é punk, mas o que é punk? Para nós, eu sou super leigo, eu sou super admirador do seu conhecimento, assim, o que é punk? O que você diria assim, podemos comer? Por exemplo, o cupuaçu. O cupuaçu, ele tem ganhado uma popularidade, né? Mas ainda não é tão consumido assim. E vamos pegar como exemplo ele é um fruto amazônico, né? Então, ele é lá da região, ele é natural lá da região norte. Lá, ele é um fruto comum, ele não é uma punk, ele não é uma planta alimentícia não convencional lá, porque as pessoas lá consomem bastante o cupuaçu. Agora, aqui para nós de São Paulo, na região sul do Brasil também, onde ele não existe naturalmente, para nós ele já não é tão popular assim. Então, ele pode ser considerado uma punk aqui. Além disso, partes de vegetais podem ser consideradas punk também. Por exemplo, a cenoura. A gente consome a raiz da cenoura, né? Então, ela é um alimento bem popular. Mas nem todas as pessoas consomem as folhas da cenoura. Então, as folhas da cenoura, elas podem ser consideradas uma punk, né? Como um punk. Ok? Perfeito. Uma coisa interessante, se preserva muito isso. Eu tentei uma vez trazer semente de cupuaçu para ver se pegava aqui, e é proibido trazer semente, né? Tem toda uma regulamentação para que é? Para garantir... Por que a gente não pode plantar cupuaçu aqui, por exemplo? Tá certo que não vai dar muito, né? Então, como eu falei, como o cupuaçu, ele é amazônico, né? Então, a Amazônia, ela tem um tipo de clima muito diferente do nosso, né? Que é a Mata Atlântica, é um outro tipo de vegetação. Então, às vezes, a planta pode não se adaptar ao clima, né? Todos os seres vivos, eles estão adaptados ao clima onde eles vivem naturalmente.
Então, a planta pode não se adaptar ao clima onde ela foi introduzida, ou então, se ela se adaptar ao novo clima, se adaptar ao novo clima, ela pode se tornar uma espécie invasora, porque ela não vai ter quem controle ela. Então, ela vai competir com as espécies naturais, originais daquele lugar, ela vai ocupar cada vez mais espaço e vai retirar o espaço das espécies daquele lugar. Então, isso pode gerar um desequilíbrio ecológico muito grande. Por isso que existem essas fiscalizações. Legal. Vou falar, vou perguntar. Estou aqui para isso. Eduardo, sua opinião enquanto biólogo, enquanto biólogo, enquanto ser humano, você acha realmente que está tendo desmatamento tanto no Pantanal quanto na Amazônia? Você que tem estudo, eu sou leigo, Marcelo também é leigo, e você é estudioso, está ou não? Com certeza. Junto com a pergunta do Lúcio, que ele pergunta nesse sentido, se a recomposição da Amazônia está muito comprometida, dentro da pergunta do Francisco, juntando com a... Está ou não, Eduardo? Sim, com certeza tem desmatamento na Amazônia e no Pantanal, né? Os incêndios que vimos na Amazônia no ano passado e no Pantanal nesse ano foram em grande parte provocados por ação humana, justamente para o deflorestamento, né? Para a criação de novas áreas de pasto, ou então plantação de outros vegetais de interesse, como soja, cana-de-açúcar, milho, né? Então, sim, tem, até porque o solo no Pantanal, por exemplo, ele é bastante fértil, né? Ele é bem nutritivo, porque ele é úmido, também ele tem grande quantidade de matéria orgânica. Então, né? Tem desmatamento, sim, não tenham dúvida disso. E a recomposição desses locais, ela pode ser feita, sim. Tem muitas chances de ser feita, porque há, por exemplo, estudos que demonstram que se pelo menos 30% de um bioma for reflorestado, os outros 70% são reflorestados naturalmente, justamente pela ação dos polinizadores, dos dispersores, né, dos animais que fazem a polinização e que fazem a dispersão de frutos e sementes. Então, a gente tem total condição de reflorestar, sim, basta ter um interesse e incentivo, mas a gente consegue, sim, recuperar as áreas degradadas. O Lúcio pergunta, qual a importância da fauna e flora para o equilíbrio ambiental? Tá. Bom, as relações entre animais e plantas, elas evoluem ao longo do tempo, muitas vezes de forma muito específica. Então, por exemplo, existem flores que precisam ser polinizadas, né? O que é a polinização? A polinização, ela é a transferência dos grãos de pólen de uma flor para outra, né? Os grãos de pólen, eles são responsáveis pela reprodução das flores, mas as flores dependem muitas vezes de outros agentes para que ocorra essa reprodução. E muitos desses agentes são animais, principalmente insetos, principalmente abelhas, né? Então, frutos como o maracujá, a melancia, a maçã, o melão, a mexerica, só são produzidos por conta da polinização. Se não tiver polinização, não tem fruto. A gente não consegue encontrar esses frutos no mercado, né? Tem os animais que fazem a dispersão das sementes também, que eles acabam plantando árvores, eles se florestam. A gente tem como exemplo a anta. A anta, ela é conhecida como a jardineira das florestas. Elas se alimentam de grandes quantidades de frutos e de folhas, elas fazem a poda natural das plantas e dispersam os frutos, dispersam as sementes pelas fezes delas, né? Então, ali já tem todo o ambiente necessário que a semente precisa para germinar e dar origem a uma nova árvore. Então, ela atua como uma grande aliada ao reflorestamento também, tá? Existem também as relações de predatismo, né? O que é o predador e a presa, o caçador e a caça, tá? E essa relação ela é muito importante porque há o controle da população dos animais, né? A gente vivencia na prática isso
com os recentes avistamentos de escorpiões nas cidades, tá? Então, as cidades estão tendo uma infestação de escorpiões. Por quê? Porque nós estamos proporcionando alimento a eles, né? Como que a gente proporciona alimento para o escorpião? A gente produz muito lixo e não sabe como descartar, né? A gente descarta esse lixo de forma errada, a gente joga lixo nas ruas, a gente polui a água e tal, né? Então, esse acúmulo de lixo propicia a proliferação de baratas, e as baratas são alimentos dos escorpiões, tá? Além disso, nós também eliminamos os predadores, os animais que caçam os escorpiões. Quem caça escorpião? Sapo e gambás, né? Então, o pessoal não pode ver um sapo que joga sal no sapo. O pessoal não pode ver um gambá que passa com o carro por cima, né? Então, para a gente ter uma noção de como nós interferimos demais na natureza, né? Então, essas interferências causam desequilíbrios muito, muito grandes, tá? Pode falar, padre. Ai, eu preciso perguntar. Você pegou um sapo na sua faculdade? Sim. Já trabalhamos com sapos. Entendi. Tá, eu adoro sapo. Está bem. Aliás, o sapo também seria predador para os pernilongos. Também. Uhum. Adoro sapo. Hashtag adoro sapo. Quero sapo na minha vida. Isso, vamos pagar sapo pela cidade para acabar com esse tanto de pernilongo. Isso. Na verdade, não necessariamente na cidade, né? Porque nós temos áreas de brejos, né? Os sapos gostam de ambientes úmidos, eles são anfíbios. Eles precisam manter uma umidade porque eles respiram principalmente pela pele. Então, quando você joga sal num sapo, você está asfixiando ele. E é muito triste isso, porque é muito doloroso, né? E então, quando existem áreas de brejo, né? O controle dos anfíbios pode ser feito e eles se alimentam de muitos insetos que são vetores de doenças em nós, né? Então, a gente pode, inclusive, associar os surtos de dengue, de zika, de chikungunya, por conta do desaparecimento dos anfíbios, né? Do nosso ambiente, exatamente. Então, para se ter uma ideia de como a retirada de um elemento da natureza desencadeia consequências muito severas, muito severas. É por isso que a gente estuda cadeia alimentar na escola, né? A gente tem produtores, consumidores e decompositores. Então, se a gente retira... Oi, pode falar. Não, eu posso te chamar assim, porque porque eu me sinto como seu pai, né? Assim, eu não te vi crescer, mas para mim você agora é um homem adulto, onde eu te vi garoto, tal. Posso te ver. Eu te perguntei uma vez sobre a questão que tinha bichinhos na nossa oliveira aqui do lado, e você disse que tinha predador natural, que era a joaninha, né? Uhum. Ou seja, a gente pode combater pragas naturais com predadores naturais, certo ou não? Isso, exatamente. Inclusive, o controle biológico, ele é muito mais recomendável do que o controle por produtos químicos. Até porque existem insetos que podem causar danos às plantações que são resistentes a esses produtos químicos, né? Por exemplo, tem a cochonilha, ela é um inseto parente da cigarra, que ela tem uma camada de cera recobrindo o corpo dela. E essa camada de cera, ela é impermeável, então ela não deixa que o agrotóxico invada o corpo da cochonilha e mate ela, né? Então, ela acaba sendo resistente. Aí, esses produtos químicos acabam matando os predadores da cochonilha e não matam a cochonilha. E quem é o predador da cochonilha? Pode ser a joaninha, por exemplo. Tanto a forma juvenil quanto a adulta. Esse estímulo de controle biológico, inclusive, ele é feito na Holanda, por exemplo. A Holanda, ela é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, né? E é incrível a agricultura deles, porque eles são um país... a Holanda é um país pequeno, né? Ela não tem muito espaço para cultivo.
ela tem uma variação climática muito severa, então o inverno deles é muito rigoroso, neva, e o verão deles também é muito rigoroso, as temperaturas ultrapassam facilmente os 35, 40 graus lá, né? Pode falar, padre. Não, Marcelo viveu na Holanda. Conta, Marcelo. Marcelo é sobrevivente da Holanda. Oi, Marcelo. Desligou o microfone. Está desligado, Marcelo. Liga o microfone. Eu estou falando que o que diferencia muito é a consciência da população, né? Eu pegava o bonde para ir para a cidade, né? E eu via terrenos ao lado da rodovia, ao lado da ferrovia, da estrada. Terrenos assim de 20 por 20, super bem cuidados, com uma cadeirinha que as pessoas iam como se fosse o sítio delas, né? E cultivavam a sua hortaliça, regavam, e tinha esta coisa que talvez seja bom você contar para as pessoas, que eu aprendi muito com eles. A gente não pode confundir o que é fertilização do que é veneno, que tem gente que acha que agricultura orgânica, agricultura natural, não pode ter adubo, não pode ter fertilizante, né? Eu acho que vale a pena. Muitas vezes as pessoas cultivam coisa em casa, né? Pode adubo, pode fertilizante, né? Como é que isso é diferente dos venenos? O que é um produto natural, que é tão importante no mundo inteiro? Então, existe a prática da compostagem, né, que é o reaproveitamento dos resíduos, dos restos de alimentos que a gente utiliza, e podem ser preparados como adubo orgânico, né? Os fertilizantes, eles também são adubos químicos, certo? Mas eles não são tão nocivos quanto os agrotóxicos, porque o agrotóxico, ele tem a finalidade de matar o inseto ali, o agente causador do problema na plantação. E o adubo químico, ele fornece mais rapidamente, né, relativamente falando, as necessidades nutricionais que a planta precisa, né? Tanto é que temos adubos com concentrações diferentes, né? Dependendo da exigência da planta. Então, sim, pode usar na agricultura familiar. Então, aí, só recapitulando, só resgatando aqui o assunto da Holanda, né, eles têm uma variação climática muito grande, e mesmo assim eles conseguem produzir alimentos, porque eles utilizam estufas, né, as fazendas deles, digamos assim, são fechadas, são dentro de estufas e são verticais, é como se fossem prateleiras de supermercado, né, eles cultivando as plantas. E então existe um controle muito rigoroso de pesticidas, existe uma economia muito grande de água, e também o controle biológico, né, que o estímulo das relações de predador e presa é o mais estimulado. E fazendo isso, eles conseguiram se tornar o segundo maior exportador de alimento no mundo, né? E a Holanda, comparado com o Brasil, é minúscula, né? Então, é um exemplo a ser seguido. Para quem não sabe, né, a Holanda é um exemplo de um monte de coisa. É um país que fica abaixo do nível do mar, né? Portanto, tem muita dificuldade de obter água doce, né? E tem essa capacidade de guardar, né? Eu acho, por exemplo, a flama dele com as flores, né? De guardar o bulbo de uma planta do inverno, eles guardam durante o verão, e no inverno eles plantam de novo, né? É um conhecimento fantástico, né, de cada pessoa cuidando da sua jardineira e do seu quintal, né? Mas, Eduardo, você falou de uma coisa vertical, e tem uma pergunta aqui, né, do Bruno Guilherme: será que é possível um desenvolvimento de algum tipo de agricultura vertical? Exatamente. Inclusive, isso já acontece na Holanda, né? São o que a gente chama de fazendas verticais. Então, como eles não têm muita área geográfica, né? O território deles não é tão extenso, então eles cultivam, sim, o cultivo deles acontece de forma vertical, como eu falei, né? Eles criam estruturas que se parecem prateleiras de supermercado. E fazendo isso, eles conseguem
economizar o máximo de espaço possível, né? Porque eles já não têm muito, então eles precisam aproveitar o que eles têm. Então isso já acontece. Poderia ser implementado aqui no Brasil. Seria muito bom se isso virasse uma tendência aqui, inclusive. Não, inclusive, é um pouco ligado àquela pergunta que eu te fiz, né? Não precisa desmatar mais, pode aumentar a produtividade das terras que já estão desmatadas, né? Por exemplo, a gente ouve dizer no Brasil, hoje se tem muito hábito de alguns fazendeiros mais conscientes do que se chama de safrinha, né? Entre uma safra e outro, aproveitar o mesmo terreno para plantar uma semente diferente, pode ser algodão, milho, soja, né? E aí até a coisa de buscar recurso tipo fertilizantes, né? Não precisa usar veneno, mas como a gente recompôs esse solo um pouco mais rápido, né? Quando se fala de agricultura vertical, eu não sei o que você diz, que são níveis, Por exemplo, hoje, se a gente compra muito, quase todo supermercado tem vegetais em cultura hidropônica, né? Quer dizer, se eu entendo bem, são canos onde passa água com alimentos e se planta nesse cano e a água fornece o alimento sem terra. É isso mesmo ou estou percebendo errado? Sim, é um tipo de substrato, né, um solo mais úmido que acontece, que tem concentrações nutricionais bem controladas ali, né? Então, isso é justamente para evitar, né, o consumo excessivo de água numa agricultura normal, digamos assim, né, lá na terra, no local. Né? Então, é exatamente isso mesmo, esse tipo de agricultura hidropônica. Né? O alface é alface, ou se ele plantado na terra, ele é mais nutritivo? É o mesmo alimento? Ou Não, é o mesmo alimento, é o mesmo alimento. O que acontece é que, se plantado na terra, né, você precisa gastar um pouco mais de recursos. Né? E aí a hidroponia e as fazendas verticais, elas já reduzem isso. Então, é um tipo de agricultura bem mais sustentável. Tá? Então, podemos consumir alimento hidropônico sem achar que estamos comendo plástico? Pode sim. O problema é como esse alimento foi cultivado, né? Porque não adianta nada utilizar a hidroponia e abusar dos agrotóxicos, né? Então, senão é trocar 6 por meia dúzia. Não adianta muita coisa. Tá bom? Fala. Oi. Fala. Não, eu queria falar um pouquinho também, nós já falamos dos alimentos, né? E eu queria falar um pouquinho sobre os recursos medicinais que a gente também retira da natureza. Mas tem alguma pergunta que eu preciso responder ainda? Não, tem pergunta, mas acrescenta isso, eu guardo a pergunta. Vai lá. Bom, por meio de várias pesquisas, né, que foram feitas ao longo do tempo, nós também podemos obter vários recursos medicinais, começando, por exemplo, desde as ervas medicinais, que todo mundo conhece, que a gente consome principalmente em forma de chá, no caso da camomila, da hortelã, até as plantas da moda, digamos assim, né? O que são plantas da moda? São, periodicamente, uma planta ou outra começa a ser muito falada, muito divulgada, né, por conta de pesquisas envolvendo essas plantas, descobertas milagrosas, digamos assim, né? Na década de 2000, a gente teve um surto, digamos assim, do consumo de ginkgo biloba, né? Então, a ginkgo biloba, ela é uma planta que descobriu-se que ela pode ser usada no tratamento de vários problemas, né? Problemas circulatórios, musculares, neurológicos, né? E, atualmente, uma dessas plantas da moda que a gente pode citar é a Ora pronobis, que muita gente conhece, né? Como carne de pobre, digamos assim, porque... Eu adoro a Ora pronobis. Ai, fala, Marcelo. Frango, ai, meu Deus do céu, galinha caipira, com galo, sabe assim? Não fala mal, não, tá? Não. Ora pronobis ainda é punk, né? Que só mineiro... Tem aqui na paróquia, viu, Eduardo? Tem. Eu criei aqui na paróquia. Ora pronobis.
Ainda é punk, né? Só mineiro conhece. Aqui em São Paulo, outro dia eu vi um colega seu falando de medicamentos e outro falou da proteína do Ora Pronobis, né? E o cara não conhecia, um jornalista, né, desses que já correu o mundo e nunca tinha ouvido falar de Ora Pronobis. E olha só, a Ora Pronobis ela é uma planta brasileira, entendeu? Ela é originária do Brasil. Então, aí mostra como as pesquisas da nossa flora precisam ser muito estimuladas, porque existem muitas plantas aqui que têm uma capacidade impressionante e precisam ser estudadas, né? Então, a Ora Pronobis ela é uma dessas plantas de moda, né? Plantas da moda, porque ela pode ser consumida como qualquer outro vegetal, né? Em saladas, em várias formas. E também ela é utilizada, inclusive, em programas ao combate à desnutrição em países subdesenvolvidos, porque a planta ela tem cerca de 20% de proteína que pode ser encontrada na carne, por exemplo. Então, ela também pode ser utilizada como uma substituta à carne também. Né? O valor nutricional da carne é principalmente da proteína. Agora que já descobrimos que tem uma planta que pode suprir essa necessidade proteica, então o pessoal agora, né, faz bastante uso. Pode falar. Em cápsula, é melhor comer a folha mesmo, né? Sim. Tá. Pode comer a folha. Fala, Padre, pode falar. Não, Eduardo, então assim, se eu tiver que comer Ora Pronobis, assim, ou carne vermelha, em questão de proteína, o que você aconselha? Aí já foge um pouquinho da minha área, porque é mais da nutrição isso, né? Aí eu não posso opinar muito. Tá. Acho que acredito que, por enquanto, a Ora Pronobis, ela ainda não... naturalmente, você precisa comer muito mais Ora Pronobis do que carne, né? Para chegar aos níveis de proteína que o nosso corpo precisa, né? Então, mas dá para conciliar as duas coisas. Dá para ir substituindo aos poucos. Dá para reduzir. Meio. Pode ser. Mas, tá? Só pera um pouquinho. Você chamou de plantas da moda. Você citou ginkgo biloba, que realmente foi uma onda e que era aquela de garantir a juventude, evitar o envelhecimento, aquelas coisas todas da gente. Era mentira? Era só moda? Ou era verdade? Foi mal usado? É verdade. É verdade? É verdade, sim. É porque quando é mais pelo fator novidade, né? Quando alguma descoberta é feita, e aí essa descoberta é divulgada, então as pessoas ficam curiosas para saber se é verdade mesmo, mas é verdade. É verdade. Tá bom? Ela realmente atua no rejuvenescimento, sim. Tá bom? Bom, o Cláudio pergunta aqui. Controle ambiental há 11 anos atrás, e já discutíamos isso na faculdade. Acho que era coisa da verticalização. E Cláudio ou Clóvis? Cláudio Roberto Ribeiro. Né? Não, Cláudio. E daí ele pergunta, e a galinha? A galinha também ajuda a recompor o ambiente? Ela é útil para o ambiente? Olha, então, essa questão da produção de animais para alimento é muito complexa, é muito complicada. Atualmente, eu não citaria a galinha como uma ajudante ao ambiente, até porque é justamente a criação delas que está, né, bagunçando aí o nosso ambiente. Porque, olha só, existe uma estimativa de que de todas as aves, todas as aves que existem no planeta, 70% dessas aves são domésticas, e a maioria é galinha, que é criada para nossa alimentação. Então, a gente está perdendo muita biodiversidade com isso, né? A gente está substituindo o natural pelo doméstico, o selvagem pelo doméstico, né? Então, utilizar a galinha para controlar o ambiente não é uma boa ideia, não. O Clóvis, acho que você tinha lido essa pergunta, Padre. Eduardo, existem alguns arbustos que soltam uma resina, que são voláteis e causam incêndios na mata para quebrar a dormência das sementes. Isso é verídico ou não? Gente, isso é verídico, sim, tá? Mas isso tudo é muito controlado, né? Esses incêndios, né? Geralmente essas sementes, elas germinam em
em épocas de maior umidade. Então, justamente, a presença das chuvas, elas já controlam os focos de incêndio, né? Pode até haver, mas a própria umidade do ambiente já não deixa que esse incêndio avance. Então, essas resinas, elas realmente são necessárias para que essas sementes germinem, sim, né? Dependendo muito da semente, né? Cada semente tem uma necessidade para germinar. Então, algumas precisam de mais luz, outras de menos luz, umas de mais umidade, outras de menos umidade, e por aí vai. E essas também precisam das resinas também. Legal. Pergunta, Padre? Não? Não. Eu acho importante. Pode falar, Padre. Não, pode fazer. Pode falar. Não, pode falar. Então, por favor. Esses arbustos, inclusive, não são o caso, não explicam os incêndios que aconteceram recentemente, que estão acontecendo agora, atualmente, né? Então, não vai pensar que, o Pantanal está pegando fogo naturalmente. Não, não é assim que funciona, tá? Isso é muito pequeno, na verdade, não tem quase valor nenhum nos focos de incêndios que existem na natureza, tá? Só para deixar mais claro. Fala, Padre. Não, o do natural da natureza, eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? O que é natural da natureza se recompor, se revitalizar e se retransformar, né? Ou seja, não, o ser humano pode interferir aqui, não pode interferir ali, não. A natureza se recompõe. O que você poderia falar sobre isso? Bom, nós, como espécie dominante, a gente tem, sim, essa responsabilidade de conservar e preservar, né, a vida, a biodiversidade. A gente pode, sim, atuar, a gente deve, inclusive, interferir na natureza, só que a gente tem que saber como interferir nessa natureza, né? Então, quando as pessoas julgam a humanidade como a escória do planeta, eu acho que é muito forte isso, né? Porque essa revolta de reconhecer de que a nossa espécie, né, o ser humano impacta muito na natureza, é a espécie que mais impacta na natureza, isso é verdade, isso eu concordo 100%. Agora, dizer que a gente não é útil na natureza é muito forte, né? Todas as espécies durante a sua vivência aqui no nosso planeta são úteis, né? Desempenham uma função ecológica. E a gente desenvolve tecnologias que podem, sim, que melhoram a estabilidade do nosso clima, do nosso ambiente. A gente utiliza técnicas de biotecnologia que favorecem a reprodução de espécies que já estavam correndo riscos de extinção. Nós desenvolvemos trabalhos de educação ambiental que conscientizam as pessoas sobre a importância de se preservar as matas, os animais, tá? Então, a gente tem que interferir, sim, mas tem que interferir da maneira correta, tá? Não é simplesmente sair por aí utilizando os recursos como se eles nunca fossem acabar, porque eles acabam. Se eles não forem usados da maneira correta, eles acabam. Eles podem ser, sim, abundantes durante um período ilimitado, mas se eles forem usados até sem controle nenhum, eles se esgotam, sim. O Eduardo pergunta alguma coisa sobre isso. Ele coloca assim, Eduardo, o que podemos fazer para ajudar o equilíbrio ambiental? Plantar uma árvore ou fazer uma horta em casa mesmo que seja a horta vertical em um apartamento? Isso ajuda o equilíbrio ambiental? Com certeza. Isso ajuda. É mais. Plantar árvore vai dar mais, vai influenciar mais no equilíbrio ambiental, né? Mas sim, fazer as hortas em casa, né? Fazer a horta vertical dentro de casa, no apartamento, também ajuda bastante, principalmente porque a gente tem uma alimentação mais saudável, a gente sabe de onde o alimento está vindo, né? Então, isso ajuda sim também, tá? O importante é a gente reconhecer que nós impactamos muito no ambiente, mas a gente também não pode parar aí, né? A gente tem que reconhecer, tem que reduzir e depois eliminar de uma vez por todas quais são as nossas atitudes que estão sendo impactantes, de forma negativa, tá? Padre, você ia fazer uma pergunta. Pois é, mas você já fez, eu acho que respondeu. Na verdade, é o seguinte, assim, Eduardo, nós todos, eu,
que temos aversão a certos bichos, né? Como anfíbios, insetos, acho que é normal, né? Anfíbios, insetos e quais os outros bichos que o ser humano tem aversão? Aranha. Aranhas e cobras, né? Cobras, assim, que faz parte da... Rato, barata, etc. Não, que faz parte da psique humana lá do primitivo, né? Ou seja, como que a gente pode lidar com isso como biólogo? Tá. Essas aversões naturais, né, de muitas pessoas, elas realmente são explicadas por conta da nossa história evolutiva, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm medo de borboleta, por exemplo. Borboleta é um inseto completamente inofensivo, né? Mas o medo não vem da borboleta, vem do fato dela voar. E por quê? Porque os nossos antepassados, né, os homens primitivos, eles tinham predadores voadores, né? Então, essa carga genética, né, como eles tinham predadores voadores, eles ficavam muito prestando atenção no céu mesmo, né, se protegendo. Então, essa carga genética, ela foi passando de geração em geração. Hoje a gente não tem mais esses predadores voadores, mas algumas pessoas ainda nascem, sim, com essa aversão a animais voadores. Então, a partir daí surgem medos que aparentemente são inexplicáveis, como de aves, de borboletas, né? Mas realmente tem fundamento, sim. E a gente pode lidar com esses medos conhecendo, né? Tanto é que existe a frase conhecer para conservar. Então, a principal arma para enfrentar os medos, né, é o conhecimento. Então, a educação ambiental, ela atua de maneira imprescindível para isso. Sim. Tá? Então, por exemplo, as serpentes e as aranhas, né, elas causam muito pânico, muito medo nas pessoas. Só que muitas pessoas utilizam medicamentos que provêm do veneno de alguns animais, né? Então, nós temos, por exemplo, o captopril. O captopril, ele é um medicamento muito famoso, utilizado por mais de 75 milhões de pessoas no mundo para o controle da hipertensão, e ele foi produzido a partir do princípio ativo encontrado no veneno da jararaca. Então, muitas pessoas não têm nem AVC, nem infarto, por conta da existência das jararacas. Certo? Pode falar, Fábio. Eu perco amigo, não perco a piada. Ou seja, teu amigo a jararaca te previne no coração, é isso? Pode ser. Pois é, né? Desculpa. Tem um amigo meio falciano. Um amigo assim. jararaca, venenoso, te previne no coração. Ai, perdão, desculpa. Eu não vou fazer a piada que você só falou da jararaca, porque você não tem sogra, tá? Ai, não fala isso. Ai, gente. Olha, obrigado, desculpa, viu? Não, tudo bem. E falando... A Aline Pigozzi, você conhece? Aline Pigozzi? Talvez eu conheça, sim. Talvez. Aline Pigozzi? Em algum momento da sua vida se fez presente, né? Talvez eu tenha. E essa pergunta o Padre Glênio vai gostar. Se tornar vegetariano é uma forma de ajudar o reequilíbrio da natureza? Se tornar o quê? Vegetariano? Vegetariano você ajuda no reequilíbrio da natureza? Ah, sim, com certeza. Sim, porque, olha só, em 1937, a população mundial era de cerca de 2,7 bilhões de pessoas. Atualmente, a nossa população já está chegando a 8 bilhões. Então, em apenas 83 anos, a nossa população quase que triplicou, né? Então, é muita gente em pouco período de tempo. E a produção de alimentos não consegue acompanhar isso. Então, imagina um planeta que tem que alimentar 8 bilhões de pessoas que comem carne todos os dias. É impensável, não dá, né? Então, a gente precisa, sim, mudar os nossos hábitos
E o ideal, primeiramente, é reconhecer que é difícil. Porque não adianta nada negar que não precisa. Não precisa ser vegetariano, não precisa ser vegano, tá? Não precisa mudar nada. Não adianta, porque o problema não vai sair. Então, é melhor a gente reconhecer de que é difícil reeducar. Educar é difícil, reeducar é mais difícil ainda. Então, a gente precisa reconhecer que é difícil mudar esses hábitos, mas a gente precisa tentar. Eu sei que é difícil, eu falo por experiência própria, porque eu cresci com uma dieta completamente desprovida de vegetais. Então, reeducar a alimentação é uma coisa muito difícil, mas a gente precisa, sim, tentar. Não precisa necessariamente se tornar vegano, vegetariano, comer só vegetais, mas reduzir o consumo de carne é fundamental, é necessário, sim. Então, a pessoa que é vegetariana, que é vegana, está fazendo um bem muito grande para o meio ambiente. Aliás, a questão de carne se fala da extensão territorial do consumo de água para produzir 1 quilo de carne. E também já falaram da camada de ozônio, que o buraco da camada de ozônio que prejudica o planeta tem a ver com a criação de gado. Faz sentido isso? É verdade? Faz sentido. Sim, porque os bovinos, eles eliminam muito metano, né? Como uma forma de excreção, né? É o produto, na verdade, final da digestão. Então, isso aumenta, sim. O metano é um dos gases que fazem parte do efeito estufa. O efeito estufa, só para o pessoal entender, ele é necessário para a natureza, né? Porque são gases que acumulam, né, que conseguem absorver calor e mantêm a temperatura do nosso planeta estável. Mas a emissão, o que tem provocado preocupação é que, por meio dos nossos atos, né, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, né, o desmatamento, a criação de gado e de outros animais domésticos, tem jogado muito mais gases do que a natureza realmente precisa. Então, esse excesso desencadeia um aumento da temperatura muito maior, né? Então, o efeito estufa, ele é necessário, só que esse excesso que a gente tem provocado que é preocupante. Então, a gente precisa rever muito os nossos conceitos com relação a isso. E aí, uma forma de fazer isso pode ser também plantando as árvores, né? Porque as árvores, elas retiram, como eu falei no início da live, elas retiram grande parte do gás carbônico, né, para os seus processos de fotossíntese. Então, tem muitas perguntas, né, Marcelo? Aí. Tem muitas perguntas. O Walter pergunta: por que, quando não temos costumes de frequentar pastos e florestas, temos sensação de que os mosquitos nos atacam mais? Tem a ver com o estranhamento da natureza com a gente, por sermos da cidade? Não, na verdade é porque a gente é carne nova no pedaço, né? Na verdade. Então, o que acontece? Os mosquitos, né, os pernilongos, muriçocas, depende da região, né, o nome, eles são atraídos pela produção de gás carbônico, né, de dióxido de carbono que a gente emite na pele. Então, isso, infelizmente, é incontrolável. A gente não tem como controlar isso. Algumas pessoas são mais suscetíveis a receberem picadas de pernilongos, outras são menos suscetíveis. Né? Uhum. Mais suscetível, padre? Muito. Não, então, passa o pernilongo na Amazônia, eu fui picado agora, nesse momento. Então, a gente não tem como controlar isso. E quando nós fazemos uma trilha, né, desprotegidos, né, com roupas mais curtas e tal, o que acontece? Os animais, eles têm uma camada de pelos muito mais densa do que a nossa. Então, eles têm uma proteção natural contra esses ataques desses insetos. A gente não tem. A gente perdeu isso ao longo da nossa evolução. Então, quando passa lá, tá dando sopa, o pernilongo vem e faz a festa, né? Então, não é necessariamente por sermos da cidade, é porque realmente somos presa, né? Então, é um cardápio novo ali para eles. Legal. Tem a ver também com a alimentação, com a nossa alimentação. Sim, pode ser, sim, né? As pessoas transpiram bastante, podem, sim, liberar.
um pouco mais de gás carbônico, né? Pode ser sim. Não é uma regra, pode ser. O Clóvis pergunta, perguntei se ele não pretendia ter um frigorífico e ele me respondeu, talvez deva ter alguma coisa que ele falou antes. Não. Me respondeu que não valia a pena, pois para ter vantagens é necessário abater pelo menos 500 por dia. Clóvis, eu não sei se eu perdi algum comentário seu antes. Eduardo, visitei um criador de gado há algum tempo e ele vendia garrote para engorda. Tinha 300 mil cabeças divididas em lotes de 15 mil. Perguntei se ele não pretendia ter um frigorífico. Ele me respondeu que não valia a pena, pois para ter vantagens é necessário abater pelo menos 500 por dia. Como relacionar natureza com uma cultura dessa? Pois é. Como relacionar? Ele faz isso porque existe a demanda pela carne, né? Se não tivesse tanto assim, não precisava criar tanto. Mas o ideal é realmente reutilizar as áreas já desmatadas, né? Não precisa desmatar mais. O Brasil tem tantas áreas desmatadas já, então é necessário reutilizar as áreas já desmatadas. Mas a gente concilia com a natureza esse tipo de cultura justamente por conta da demanda, né? Se não tiver demanda, não tem mercado. Então, né? Tá aí. É redução do consumo. Por falar em demanda, né? Só uma brincadeirinha, nem precisa responder, né? Na China eles comem escorpião, então eles não precisam de galinhas, sapos, etc. Nós aqui que não comemos escorpião, já fala, Padre Glênio. Não, eu acho que a sua... Não é brincadeirinha, não. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Assim, a questão do consumo, né? Você tem 1 milhão, sei lá, 1 bilhão, né, de consumidores, você vai comer o que você tiver. E outra coisa é você ter 300 milhões de consumidores, né? Você pode escolher, ou não, Eduardo? Exatamente. E também conta muito o fator o histórico de guerra que essas regiões já sobreviveram, né? Já vivenciaram. Então, eles tiveram que aproveitar todos os recursos que eles tinham. O Brasil nunca passou por um histórico parecido, então a gente sempre teve recursos disponíveis e a gente começa a gastar até sem descontrole. Pode falar. Uma piadinha, Eduardo, que diz assim, a gente sabe que Adão e Eva não eram chineses, porque se fossem chineses, tinham comido a cobra, não a maçã. Falei. Tem sentido, tem fundamento, sim. Já pensou? Olha quanto produto podia ser evitado se essa cobra fosse comida. Pois é. Mas isso é uma dúvida, não é que a gente... Peraí, eu preciso rir. Carne bovina, filé mignon, né? A questão é, se eles tiverem acesso a essas carnes, né, eles vão continuar comendo escorpião? Essa é uma grande dúvida que se tem, né? Se até que ponto essa pressão por produção é para criar demanda das pessoas ou tentar mudar culturas, né? E isso é muito grave, né? Exatamente. Não, talvez eles até continuem porque já faz parte da cultura deles, né? Então, mesmo com a produção lá da carne, né, a introdução de novos alimentos, os antigos talvez não sejam tão assim abandonados, né? Porque já faz parte da cultura. O Bruno Guilherme pergunta, Edu, essa pandemia trouxe algum benefício aos ecossistemas com a diminuição da atividade humana? Com certeza. Sim, trouxe bastante. A gente, inclusive, teve medições no ar das cidades, né? Que tiveram a sua qualidade aumentada, né? Então, as praias também apareceram muito mais limpas. Então, a pandemia nos mostrou que sim, que conforme se a gente parar de fazer essas atividades tão impactantes assim, a natureza já consegue sim se recompor. Aqui no Brasil, a gente nem pode
considerar que teve um lockdown, né? Porque não teve. Então, só na teoria, né? Porque na Mas, prática Du, mesmo não teve. por exemplo, a gente teve muito menos terremotos, maremotos, né? Assim, nós temos uma população imensa, ou seja, 7 bilhões de pessoas circulando a partir de veículos, a partir de, né, veículos motores, monomotores, enfim, no ar, na terra, no solo. E a gente não teve tanto maremoto e tanto terremoto. Tem a ver? Tem. Na verdade, os maremotos e os terremotos, né, as tsunamis também, elas estão mais relacionadas ao movimento das placas litosféricas que ficam no... sim. Uhum. Que ficam nas camadas mais profundas da Terra. Então, eu acho que isso não tem muito a ver, não. Tá? Mas eu estava vendo reportagem que mesmo no Cerrado, parece que na Mata Atlântica, com a pandemia, algumas plantas consideradas extintas começaram a brotar de novo, né? Mesmo em regiões áridas, começou a perceber que a vida estava lá guardada, que a hora que diminuiu a movimentação, né, muitas plantas voltaram. Né? Exatamente. Uhum. Como diminuiu a interferência, né? Então elas encontraram tempo para se recompor. Exatamente. O Lucas pergunta: os perfumes mais caros são realmente extraídos da Amazônia? Tem um perfume, sim, que é o Chanel No. 5. Ele é extraído de uma planta amazônica, sim. Uhum. Então é verdade. Nunca mais consuma esse perfume. Eu nem sabia que era, tá bom? É brincadeira. É verdade? Chocado. Mas existem perfumes que são extraídos do sacrifício de animais, do castigo de animais. Alguns testes para produtos cosméticos realmente, hoje em dia não tanto, né? Mas antigamente tinham os animais como cobaias, né? Mas hoje já tem um protocolo maior, mais estabelecido, comitê de ética também, que controla esses testes. Infelizmente, ainda não dá para proibir todos, né? Porque muitos testes ainda são necessários fazer primeiramente com animais, só que tecidos sintéticos já estão sendo desenvolvidos, né? Justamente para evitar os animais vivos. Então, esses testes já estão sendo substituídos aos poucos. Mas há anos atrás descobriram aqui na Grande São Paulo um canil que era usado para teste de perfume, né? Exatamente. Ainda existem, né? Sempre tem as suas laranjas podres, né? Suas falhas em algum lugar. Eu queria falar um pouquinho sobre a Amazônia, né? Porque a Amazônia, ela é muitas vezes tratada como o pulmão do mundo. Esse termo para a Amazônia é um tanto inadequado. Por quê? As plantas produzem fotossíntese, as plantas realizam fotossíntese, né? Elas jogam oxigênio na atmosfera e vapor de água também. Isso é fato. Só que o que acontece? A fotossíntese, ela precisa da luz do sol para acontecer, né? E à noite, como é que faz? As plantas, elas não fazem fotossíntese à noite, elas respiram igual a gente, né? Então, aí, como a gente utiliza o oxigênio e libera o gás carbônico na respiração, à noite as plantas fazem a mesma coisa. Então, todo o oxigênio, né, a maior parte do oxigênio que a Amazônia produz durante o dia, ela mesma consome à noite, tá? E a maior parte do oxigênio que a gente respira vem das algas marinhas, vem do mar. As algas também fazem fotossíntese e elas estão em maior quantidade, né? Nos oceanos, então vem de lá. A grande importância da Amazônia está na regulação climática que ela exerce no nosso continente. Então, aqui, o que acontece? Enquanto as árvores jogam vapor de água, oxigênio e vapor de água na atmosfera durante o dia, no Oceano Atlântico, né, que é o oceano que banha todo o litoral brasileiro, acontece a mesma coisa, né? As algas produzem também
muitas quantidades de vapor de água e oxigênio, e pela ação dos ventos, né, os ventos promovem o encontro dessa massa de umidade do oceano com a massa de umidade que fica em cima da Amazônia, né? E aí, essa grande massa de umidade formam os chamados rios voadores, que é um termo que tem sido bem discutido atualmente. Por meio da ação dos ventos, esses rios voadores são deslocados ao leste da América do Sul, né, no continente onde nós estamos, oeste, desculpa, ao oeste da América do Sul, e lá eles encontram uma barreira formada por montanhas, que é justamente a Cordilheira dos Andes, tá? Então, essas montanhas atuam como uma barreira para os rios voadores, e eles são desviados, eles descem em direção ao sul do continente, e aí, conforme esses rios, essa massa de umidade vai se deslocando, ela vai se precipitando, ou seja, ela vai caindo em forma de chuva. E nessa nova rota que esses rios voadores percorrem, ela abrange exatamente a região centro-oeste do Brasil, que é onde está o Pantanal, a região sudeste, que é onde nós estamos, e a região sul do Brasil, tá? Então, grande parte das chuvas que acontecem aqui, são provenientes diretamente da umidade da Amazônia. Agora eu vou pedir ao William para ele colocar uma imagem que eu tinha separado aqui para vocês verem de uma coisa bem legal que acontece por influência da Amazônia. William, você pode colocar, por favor? Olha só o que acontece aqui. Vocês já estão vendo a imagem aí? Na parte de baixo do mapa mundi, nós temos 3 áreas em amarelo, né? Nós temos o deserto do Atacama, que é no Chile. Nós temos o deserto da Namíbia, né? O deserto do Kalahari, que fica na parte sul da África. E nós temos o Outback, que é o deserto da Austrália. Não é o restaurante, Marcelo conhece os 3 desertos. Conhece? Conheço. Aliás, vale a pena contar isso, aproveitando o mapa. Toda a cordilheira que a gente tem na América do Sul, se a gente atravessa, indo do Brasil, indo do leste para o oeste, elas ainda são verdes. À medida que você vai atravessando a cordilheira, elas são secas. Ou seja, toda a umidade, inclusive da cordilheira, vem do Atlântico, ela não vem do Pacífico. A umidade do Pacífico não sobe a serra. Né? Ou exatamente. Seja, a importância da Amazônia e do Pantanal é que se diminuir a umidade aqui, o deserto avança, o Atacama avança. Isso, é isso mesmo. Então, vocês podem perceber que esses 3 desertos formam uma linha reta, né? E que a localização onde nós estamos, por tendência natural, também deveria ser um deserto. Mas por conta da influência climática da Amazônia, aqui tem muita vegetação. Então, essa região está destacada ali, inclusive, tem a setinha ali, e a forma de um quadrilátero, né, que é chamado de quadrilátero afortunado. Afortunado porque a gente tem influência direta da Amazônia. Então, o que aconteceu? O ano passado tivemos os incêndios na Amazônia, né, a cobertura vegetal ali reduziu, obviamente, e lembra de várias previsões que as pessoas costumam fazer, que daqui a 10, 20, 30 anos não vai ter água para todo mundo. Não tem, não precisa esperar tudo isso, porque foi necessário apenas 1 ano para o regime de chuvas no Pantanal cair em 50%. Então, metade das chuvas do Pantanal caíram, né? Metade do que era esperado das chuvas caíram no Pantanal, e foi, né, um dos principais causadores dessa seca extrema que tivemos, e que também contribuiu para o avanço do fogo. Então, pode falar, Marcelo. Nesse quadrilátero, onde está o estado de São Paulo, temos a maior reserva de água doce. Está muito ruim, Marcelo, está muito ruim a sua mensagem. Fala de novo. No quadrilátero afortunado, onde está o estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem a maior reserva subterrânea de água doce, o aquífero Guarani. Isso. E se diminuir a chuva toda que a gente tem,
todo o nosso subsolo no estado de São Paulo começa a virar um vazio, que a gente não sabe o que pode acontecer. Exatamente. Certo? Então, a regulação climática da Amazônia, ela é muito... é extremamente importante. É por isso que os países de fora, né, por isso que há influências externas pressionando pela conservação da Amazônia, porque é extremamente importante a preservação dela. Perfeito. Só citando, o deserto de Namíbia, eu sobrevoei, eu cheguei a voar 6 horas sobre o deserto, sobrevoando, voando, a velocidade é monomotor, mas foram 6 horas sem ver nada de verde. E é um deserto que cresce em direção ao mar. Né? Exatamente. Bom, e as árvores, elas melhoram, né? No geral, elas melhoram a qualidade do ar, a gente consegue respirar melhor, a umidade também aumenta bastante, e aumenta também a camada do que a gente chama de serrapilheira. Serrapilheiras são as folhas mortas das árvores que caem no solo, e elas servem como um isolante térmico ao solo, né? São reservas nutritivas, são ambientes para muitos animais também, muitas plantas, e ainda protegem o solo do desgaste, né, do intemperismo, que a gente aprende na escola como erosão, mas a erosão, na verdade, é o transporte das partículas, né? O desgaste se chama intemperismo. Então, a serrapilheira, né, que é essa camada de folhas mortas também e outros materiais orgânicos, ela ajuda, ela é extremamente importante para a conservação do solo também. Mas deixa eu acrescentar uma coisa aí que as pessoas às vezes não têm essa informação. A floresta tropical, vulgo Amazônia, é uma floresta que cresce rápido, que tem muito arbusto grande e que são árvores que caem e elas alimentam o solo, ou seja, é um ciclo muito rápido, né? O crescimento, a queda, a decomposição que vira alimento das outras árvores. E a grande preocupação é justamente essa, que se não tiver, por exemplo, queimando, essa árvore que caiu não vai decompor e não vai alimentar o solo. Então, a chance do solo ficar estéril é muito grande, porque não vai interromper o ciclo, né? E aí tem a pergunta da Maria Aparecida de Oliveira, voltando à questão das queimadas, é um problema humano ou é um fenômeno natural? Humano. Né? Assim, os dois, em maior parte humano. Né? E aí as queimadas, elas têm ação, elas são de ação humana, né? A maior parte delas, algumas acidentais, outras criminosas, tá? Mas a maior parte é humana, sim. Fala, Paulo, você quer levantar? Não, eu quero deixar a bênção aqui para o Eduardo. Muito obrigado, Eduardo, nosso filho da Paróquia São José Operário, né? E o Marcelo, que tem ajudado a gente, muito obrigado, porque agora tem missa, né? Então, as pessoas têm ficado, deixar a bênção, tá? Então, amanhã a gente se vê na missa, às 10h30. Não esqueçam de você pedir a sua quentinha, o seu festival de massa, tá bom? Perfeito. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo também. Beijo a vocês. Tchau, gente. Obrigado. Boa missa, padre. Obrigado, padre. Tchau. Bom, Edu, a Isabel Benazzi, né, pergunta, gostaria de saber se quando uma mosca não se alimenta de algum item, é porque estes itens são coisas que fazem mal à saúde humana? Não. Na verdade, não tem muito a ver, não. As moscas, elas, inclusive, são muito generalistas, né? Então, elas pousam em qualquer lugar e exatamente isso também é preocupante, porque justamente pelo fato delas pousarem em muitos lugares, incluindo fezes de animais, elas podem carregar no corpo delas micro-organismos que nos causam doenças. Então, né, tem que tomar um certo cuidado com mosca também. Mas o fato dela não se alimentar de alguma coisa não significa que não seja propício para humano. Não tem muita coisa a ver, não.
O Clóvis pergunta, Eduardo, você acredita que o aquecimento global é cíclico, como defendem alguns pesquisadores? Tá. Então, aquecimento global realmente o planeta ele passa assim por períodos de aquecimento e por períodos de refrigeração, né? Que a gente chama de glaciação e interglaciação. Glaciação é a refrigeração, interglaciação é o aquecimento. Então, sim, ele é cíclico. Tanto é que aquecimento global já não está sendo mais usado, né? Um termo que está caindo em desuso. A gente está substituindo por mudanças climáticas, porque justamente pelo aquecimento global ser, entre aspas, natural, né? Muitas pessoas não têm dificuldade de associá-lo como um problema. Então, a gente está agora começando a se referir como mudanças climáticas para, né, deixar claro que tem coisa errada, que precisa ser consertada, tá bom? Mas sim, o aquecimento global ele é cíclico, só que a forma como ele está ocorrendo atualmente é por conta dos excessos de gases e de poluição e, né, enfim, de várias atividades que nós estamos fazendo e que estão causando desequilíbrio nas temperaturas. Tá bom? Edu, nós estamos aí praticamente a 7 minutos do nosso tempo, né? Eu não sei, ainda tem algumas perguntas, mas eu queria abrir o espaço para você antes, assim, quando você pensou e se preparou para estar nesse bate-papo, você deve ter pensado, eu não posso esquecer de falar isso. Isso é muito importante. Então, eu queria abrir o espaço, assim, o que você não falou e que você queria falar. Depois, se der tempo, a gente pode perguntar. Tá. Bom, tem bastante coisa que eu queria falar, mas vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Bom, o que eu gostaria de falar também é sobre o ecoturismo, né? O ecoturismo, ele é uma das práticas que vem sendo utilizadas em várias partes do mundo como uma forma de conservação dos ambientes, né? Uma forma de preservação. O Pantanal, por exemplo, grande parte das pessoas que vivem no Pantanal vivem do ecoturismo, né? É a principal fonte de renda deles. Então, uma das principais preocupações com relação aos incêndios no Pantanal é justamente a diminuição do ecoturismo, porque as pessoas não vão querer visitar um lugar que está tudo queimado, né? E aí, o pessoal que vive lá vai começar a ter problemas ao longo do tempo. Então, eu peço para que não deixem de visitar o Pantanal, porque o Pantanal, mesmo com as queimadas, continua bonito, ele continua muito biodiverso. Para vocês terem uma ideia, o pessoal daqui, quando pensa em fazer safari, logo pensa na África. E o pessoal de fora quer vir para cá, porque o Pantanal ele tem uma riqueza, uma abundância de vida, de animais, que é impressionante. Você vê... Onde é que eu assino embaixo? Eu vou te falar, eu já viajei e conheci muita coisa. E eu considero o Pantanal dos lugares mais bonitos e de mais abundância de vida que eu já conheci. Gente, quem não conhece, tem mosquito demais, tem pernilongo demais, tem cobra, tem jacaré, tem onça, tem tudo, mas é harmonioso, é impressionante a beleza do Pantanal. Exatamente. Então, visitem o Pantanal, marquem suas viagens para o início do ano que vem, tá? Então, não deixem de visitar porque é lindo, é demais. O meu sonho é conhecer o Pantanal, um dos meus sonhos, né, conhecer o Pantanal também. E outra coisa que eu queria falar é que a gente consegue substituir algumas atividades que têm se tornado a principal fonte de renda no Brasil, né? Por exemplo, a agropecuária. A agropecuária, no ano passado, ela rendeu 630 bilhões de reais ao longo do ano, né? Aí eu quero fazer uma comparação com uma atividade chamada birdwatching, que é observação de aves. Nos Estados Unidos, essa atividade, ela é muito estimulada, ela é praticada por quase 50 milhões de americanos, né? E é simplesmente observar aves, né? Eles pegam os carros deles e vão lá, vão observar aves. Essa atividade, ela rende anualmente aos Estados Unidos mais de 600 mil empregos e cerca de 106 bilhões de dólares por ano, tá?
E os Estados Unidos, eles têm uma diversidade de aves muito pequena comparado ao Brasil. O Brasil é o segundo país com a maior diversidade de aves do mundo, só perde para a Colômbia, né? Então, se essa atividade é tão lucrativa lá nos Estados Unidos, imagina como seria aqui no Brasil. E aí eu fiz uma estimativa de como seria um cenário aqui. Bom, eu consultei o valor do dólar hoje, antes de entrar nessa live, ele está custando R$ 5,46, né? E o que acontece? Se a gente fizer essa conta, essa comparação, 106 bilhões, né, vezes R$ 5,46, dá o equivalente a 578 milhões, né? Então, se essa atividade fosse estimulada aqui no Brasil da mesma forma que é nos Estados Unidos, poderíamos ter uma receita de 578 bilhões de reais por ano. A agropecuária é 630 bilhões no ano passado, né? Então, a gente tem uma atividade tão lucrativa quanto e que causa impacto zero no ambiente, né? Então, e o nosso país, ele é muito biodiverso, né? Então, o ecoturismo, ele deveria ser muito mais estimulado. Nós temos, pelo menos, 6 tipos diferentes de vegetação, e são paisagens únicas. No Nordeste, a gente tem a Caatinga. A Caatinga, não existe no planeta nenhum outro lugar igual a Caatinga. É um bioma exclusivamente brasileiro. Só existe aqui. As pessoas... Tem gente que conhece mais outros países do que o seu próprio país, né? Do que o nosso próprio Brasil. Então, eu queria... Pode falar. O Jalapão tem a nascente de praticamente todos os rios brasileiros, né? Uhum. E pouquíssima gente conhece o Jalapão. É a densidade populacional mais baixa do mundo. O número de habitantes por quilômetro quadrado está aqui, e a gente pode visitar a nascente do Rio Araguaia, a nascente dos afluentes, né, de praticamente toda a Bacia Platina, e que ninguém conhece, né? O Pantanal, você vê muito mais estrangeiros do que brasileiros conhecendo o Pantanal. Isso é triste. Né? É muito triste. Então, a gente precisa, sim, reconhecer que a gente precisa mudar, tá? Tem que aceitar que é difícil, é muito difícil reeducar os nossos hábitos, mas são necessários, né? A revolta com a atividade humana atual, ela também é necessária, sim, tá? Até porque ninguém faz revolução feliz, né? Então, a revolta precisa acontecer, mas, ao mesmo tempo, o entusiasmo precisa ser o combustível para fazer com que a gente queira mudar, porque tem jeito de mudar, né? As coisas não estão perdidas. Então, e uma forma de mudar isso é fazendo por meio também da política, né? Porque não dá para falar sobre ambiente sem citar política. O meio ambiente, ele é centralizado em todas as vertentes de um país. Então, a sociedade, a política, a saúde, a economia dependem do meio ambiente. Se um país não cuida do seu ambiente, ele está fadado ao fracasso. Então, a gente precisa cobrar dos nossos representantes, né? Amanhã tem as eleições, provavelmente muitas pessoas já têm o seu candidato, mas não custa nada dar lá uma última olhadinha nas propostas ambientais dele, né? Para saber o que ele tem a nos oferecer e votar com muita consciência, com muita sabedoria. Certo? Eduardo, ainda tem perguntas, mas agora está aparecendo mais elogio, tá? Olha aqui, Du, você mandou muito bem, eu estou muito orgulhosa de você, parabéns. Né? Eu voto para uma parte 2, Serviço da Natureza parte 2, né? Clóvis lembrando que gera empregos, né? O Ioiô dizendo, quando eu era criança tinha um passarinho chamado pardal e eles sumiram. Pois é. Então, talvez a gente precise planejar uma parte 2. Daí, para quem está solicitando, a gente não pode fazer a parte 2 agora em seguida. Eu quero até quer dizer, primeiro agradecer a você, né? Muito legal, clara a sua explicação, né? Eu acho que um dia, Edu, a gente pode fazer, não aqui no bate-papo, né? Mas, por exemplo, grande parte das coisas que você falou, que eu conheci e eu tenho foto. Talvez a gente possa fazer uma sessão de compartilhar fotos e comentar essas coisas, mas tem que ser num outro meio de comunicação.
Mas eu queria convidar quem está aqui e pedir ajuda. O próximo sábado é dia 21 de novembro, um dia depois do Dia da Consciência Negra, né? E nós conseguimos para estar com a gente a Isildinha. Para vocês terem ideia, a Isildinha é uma mulher, está entrando um som, não sei de onde. É uma mulher negra, psicanalista, psicóloga, doutora pela USP, né? E ela vai estar conversando com a gente sábado que vem, aproveitando o Dia da Consciência Negra. Ela está com artigos e publicações para sair no Instituto Sete Sapiens. Ela fez doutorado na França com os sucessores, né, com a equipe toda que trabalhou com Lacan, e ela tem 30 anos que ela pesquisa a questão do negro, né? Eu acho que todos nós precisamos aprender essa coisa, né? Quer dizer, essa coisa assim, não basta dizer que não é racista morando num país que 50%, mais de 50% é negro, e as oportunidades estão tão ímpares, né? Tão díspares, né? Então a gente vai estar com a Isildinha aqui a semana que vem, né? Temos aí a inscrição do William para fazer um bate-papo sobre empreendedorismo, né, William? Para a gente poder, para as pessoas que estão pensando em abrir negócios, em ser empreendedores. E por incrível que pareça, nós estamos passando de 30 edições do bate-papo, sempre com temas que a comunidade tem acompanhado a gente, e tem sido muito legal a companhia de vocês, as perguntas. E é isso que interessa a quem está assistindo. O que interessa é a sua pergunta, né? É o que a gente conversei com o Eduardo. A gente começa conversando, depois a gente vai no que as pessoas querem saber. E tem sido muito gostoso a companhia de vocês, tá? Quem não pegou todo, ou se esse tema interessa para alguém, continua disponível, né, William? Daqui a pouco você coloca no YouTube, e fica lá com as pessoas. Como é que foi para você, William, o tema aí? Como é que você viu o bate-papo? Eu achei muito enriquecedor. Eduardo manda muito bem. Eu gosto de biologia também, eu tenho um amigo biólogo, e ele sempre posta foto de bichos, tudo, e que a gente não conhece muito. Então, realmente, conforme vocês disseram, né? Eu mesmo, né? Eu penso muito em sair do país, em viajar para outros países também, conhecer o mundo, né? Mas eu mesmo já estou meio que mudando esse pensamento para começar a conhecer mais o Brasil, conhecer mais os biomas brasileiros, porque realmente acho que é um pouco de culpa da própria mídia popular, né? Aberta, que divulga muito pouco, né? A gente só acaba sabendo quando tem algum problema, né? Na Amazônia, agora no Pantanal, tudo. Então, acho que realmente, se tivessem mais apoio, não só da mídia, né? Acho que a mídia seria o principal apoio para a cultura brasileira, para o turismo brasileiro, mas não tem esse apoio, seria o próprio governo, né? Mas o governo também não investe nisso, né? É impressionante, cara. Impressionante. No Brasil é caro. Hoje não tanto para dólar, né? Mas, por exemplo, às vezes é mais barato você ir para um país exterior do que ir para um Pantanal, do que conhecer um Japão. E tem essa coisa que as pessoas têm medo da natureza. E acho que isso é legal, né, Eduardo? Eu lembro que uma vez eu levei a minha esposa para conhecer o Pantanal. Eu sempre frequentei o Pantanal por outros motivos. No começo da viagem, ela não queria que eu descesse do carro para fotografar, né? Morria de medo de tudo. E eu lembro de uma experiência que chegou um momento, a Transpantaneira você demora um dia para atravessar e chegar lá, né? E eu tinha preferido ir de carro com ela do que ir de barco, porque ela tem medo, etc. Eu sei que chegou num momento e eu desci e tinha uma lagoa, só que eu fui criado no mato, né? Era uma lagoa e eu vi que não tinha mato, portanto não tinha cobra, tinha areia, né?
E eu desci para fotografar e tinha, assim, centenas de jacaré. Né? E a hora que eu estava fotografando, a hora que eu olho, ela estava do meu lado. Né? É tão harmonioso que o medo diminui. Quer dizer, quando você percebe o quanto que a natureza, né, sabe sobreviver, que ela sabe respeitar. Né? Eu acho que sentir isso, que às vezes as pessoas têm medo de uma lagartixa, né? E porque não teve contato com a natureza. Eu acho que isso é muito legal. Né? Exatamente. Eu queria só aproveitar para divulgar meu canal no Instagram, né? Que eu sou divulgador científico lá. Eu e a minha amiga, também bióloga, Fernanda Monteiro, nós temos um perfil no Instagram chamado Canal Biosfera, que nós fazemos divulgação científica lá. Atualmente a gente está escrevendo sobre alguns grupos de animais, né? E já vai fazer um ano, não, já tem um ano que nós temos esse canal. Vai fazer um ano que a gente está fazendo essa série, né? É uma websérie que descreve alguns grupos de animais. Então, o nome do canal o nome do perfil é Canal Biosfera, tá no Instagram. Que legal. Ó, só não recupera o pernilongo, não. Deixa ele morrer extinto, tá? Nós vamos sentir saudade do pernilongo. Legal, gente. Obrigado. Olha, tem um recado aqui, tá? Olha aqui. Já colocou. Tá aí já. Aí. É isso mesmo. Além de muitos parabéns, foi muito bom o bate-papo, né? Tem uma fala aqui da Márcia Costa, você conhece? Eu acho que eu já devo ter visto já em algum momento da minha vida. Olha que legal. Parabéns, filho amado. Você é muito bom. Obrigado, mãe. O Clóvis agradecendo, e a Márcia falando, fala do seu canal. Já falou, viu, Márcia? Gente, até a semana que vem. Obrigado pela companhia. Muito obrigado, Edu. Você volta, certo? Vamos agendar uma volta aí. William, mais uma vez, obrigado pela companhia. Obrigado, viu? Agradeço o convite de vocês e sim, a gente marca uma volta sim. Que legal. Por favor. Deus abençoe. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Boa noite a todos.